Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E gente, nessa aula atividade de hoje eu vou começar a trabalhar com vocês sobre a arte moderna, ou os movimentos modernistas, a princípio europeu e depois os movimentos modernistas brasileiros, tá? Então o tema da nossa aula é esse, a arte moderna ou os movimentos artísticos do século XX. Gente, falar sobre arte moderna, os movimentos modernistas europeus e brasileiros, que vai iniciar lá no século XX, é falar sobre uma série de fatos e acontecimentos históricos e sociais que ocorreram ao longo da história. Falar sobre arte moderna, falar sobre o modernismo da arte, como eu acabei de dizer, é falar sobre diferentes movimentos artísticos que foram se desenvolvendo ao longo do século XX e posteriormente influenciou tanto a arte moderna brasileira como também o que a gente vai chamar de arte contemporânea hoje, né? Ou arte da nossa atualidade. Para começar a falar sobre esses movimentos artísticos, pessoal, eu gosto de estar sempre trazendo um contexto histórico, né? Por que, gente, esse contexto histórico? É porque eu acredito, né, eu e vários outros teóricos, eu acredito, baseado em vários outros teóricos, que a obra de arte, ela é algo vivo, né? A obra de arte, ela é um reflexo social, ela representa a sociedade em uma época, em um momento, ela representa a cultura, né, das pessoas de diferentes formas. Então, assim, para mim é imprescindível entender o que estava acontecendo, entender a sociedade pela qual aquela obra foi criada, para mim entender os significados dela, para mim decifrar, né, ter uma ideia do que ela está representando ou buscando representar. No caso da arte moderna, o que estava acontecendo foi uma das coisas que estava acontecendo foi isso aqui que eu estou mostrando nesse slide. Ou seja, o contexto histórico que vai influenciar o surgimento da arte moderna, nesse primeiro momento, a arte moderna europeia, são esses aqui, né? A intensificação das conquistas técnicas e do progresso industrial do século XIX, né? Ou seja, pessoal, vocês vão ver aí em história, na disciplina de história, né? Vocês vão ver a questão da Revolução Industrial, vão ver o desenvolvimento de várias ferramentas tecnológicas, e tudo isso você vai se aprofundando de acordo com o tempo, de acordo com os séculos, né? Eu vou dar um exemplo, a internet, né? Ninguém nunca imaginou que a internet iria ganhar a dimensão que a gente tem hoje. Falar de internet há um século atrás era falar de filme de ficção científica, né? Outras questões históricas, as profundas conturbações políticas, e aí eu pontuei algumas, né? A gente vai ter aí no início do século XX, ou no século XX de uma forma geral, a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, a gente vai ter a Revolução Russa, o surgimento do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha, né? É muito comum a gente dizer assim, fulano é um fascista, né? Hoje em dia a gente fala muito disso. Então, a ideia desses conceitos vão surgir justamente nesse período aqui, né? Que são pessoas que têm determinadas ideias, determinados comportamentos, e de acordo com esse comportamento, a gente vai tá lidando, né, esses adjetivos, essas características. É um fascista, ele é um nazista, né? Acredito que vocês irão estudar sobre isso com mais profundidade na disciplina de História, tá, pessoal? Aqui eu só estou realmente trazendo um panorama para entrar nos nossos movimentos. Um outro fato que aconteceu também muito marcante no mundo todo, né, que foi a questão da Segunda Guerra Mundial e, além de tudo isso, o crescimento da desigualdade social, que até hoje a gente combate, que até hoje a gente luta para sanar essa desigualdade, e parece ser também algo cada vez mais difícil, né? Mas o importante é a gente saber que já avançamos muito,
a sociedade já progrediu muito e que essa questão dessa desigualdade social ela é algo muito antigo na história da humanidade e particularmente no universo da arte a gente vai ter muitas obras que retratam isso, que mostraram e que mostram isso para todos nós, tá? Aí eu pergunto, e a arte, né? Certo, professor, o que é que esses fatos históricos têm a ver com a arte? O que a arte tem a ver com isso? Pessoal, essa obra daqui, né, O Pensador, vocês estão vendo aí, é um homem que ele está sentado, né, com a mão sobre o queixo. Pessoal, ele realmente está nu, tá? Mas também tem toda uma simbologia, tem todo um significado. Essa escultura aí, ela foi feita em um momento cultural, vou dizer assim. Ele foi feito dentro de um estilo artístico chamado realismo, tá? Ou seja, ele não está nesse contexto do modernismo, mas ele serve também para a gente fazer essa relação com esses movimentos modernistas que a gente já começou a falar, tá? O Pensador foi justamente isso que aconteceu com a arte do início do século XX. Os artistas começaram a pensar, a questionar qual o papel da arte nesse contexto social, contexto histórico, dentro dessas mudanças sociais todas que estavam acontecendo no mundo, né? Que eu listei agora há pouco para vocês. São essas reflexões, são esses questionamentos que vai fundamentar o surgimento de uma série de movimentos artísticos que a gente chama, né, ou que posteriormente passou a ser chamado de movimentos modernistas. Os artistas começaram a refletir sobre qual é o nosso papel, qual é o papel da arte numa sociedade que aparentemente, digamos assim, na época estava desmoronando, né? Será que o papel da arte é justamente ou é somente atender a uma determinada elite, é atender a determinados caprichos da sociedade? Vocês sabem, pessoal, que tem obras de arte que valem milhões e milhões de dólares, milhões e milhões de reais, que a gente fica pensando hoje, poxa, como é que o pessoal dá tanto dinheiro para uma pintura, né? E assim, pessoal, são várias questões que envolvem esse campo da arte, esse universo da arte, que eu não vou estar discutindo nessa aula sobre essa questão monetária. Mas a arte ela tem muito valor, não apenas pela questão financeira, mas a questão simbólica, a questão da ideia do que ela está discutindo, do que ela está se propondo. E justamente para não combater, né, mas para dar uma visão maior, né, para a arte, para esse universo da arte, e não mostrar, tá, pessoal, mas para sair dessa visão tão elitizada que se tinha da arte, né, sobre a obra de arte, é que também vai surgir esses movimentos artísticos, numa tentativa de trazer assuntos, de discutir questões e mostrar, né, para a sociedade como um todo tudo o que estava acontecendo, trazer esse reflexo da sociedade para as pessoas de uma forma geral, né? Então são essas uma das ideias pelas quais a gente vai ter esses movimentos aí surgindo, a gente vai ter essa série de movimentos artísticos que a gente passou a se chamado modernista, tá? Ó, aqui nesse slide eu listei 6 movimentos, mas existem vários outros, tá? E cada um deles com uma ideia diferente, com uma estética diferente, tá? Ideia, pessoal, é o conceito, o porquê desse movimento, né? E a estética é o modo de fazer. Percebo que cada pintura dessa, ela tem uma característica diferente, ela tem um traço diferente. Então, assim, vários movimentos surgiram dentro desses questionamentos, de se refletir o papel da arte numa sociedade, né? Ou qual era o papel da arte, né, diante de tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, esses movimentos que eu coloquei aqui, eu tenho o expressionismo, fauvismo, surrealismo, dadaísmo, cubismo, futurismo, e tem outros, que como eu falei, a gente vai falando no decorrer das nossas aulas.
Bom, o primeiro movimento que eu vou abordar hoje com vocês é o expressionismo. Pessoal, se nós estivéssemos numa sala de aula comum, como era antes de tudo isso estar acontecendo, eu iria pedir para vocês falarem sobre essa obra, né? O que é que vocês conseguem perceber, entender dessa obra, né? Eu ia perguntar para vocês o que vocês acham que ela está representando. E já que a gente não está na sala, eu não posso ver vocês, eu vou traçar mais ou menos o que essa obra representa. Gente, só um paralelo antes. Se fosse uma pintura tradicional... Não, deixa eu voltar. Ó, pessoal, aqui vocês estão vendo uma pessoa, né? Aparentemente é uma pessoa. Ela está com a mão no rosto, de boca aberta. O nome dessa obra se chama O Grito, tá, pessoal? Essa pessoa por si só já representa isso. Isso é o que eu estou dizendo e é o que muitas pessoas falam quando vê essa obra. Ela está com a mão no rosto, como se estivesse gritando, pedindo socorro, não sei, né? Atrás dela, né, aqui, tem duas pessoas. Pela forma como elas estão, né, parece uma coisa meio sinistra, meio sombria, enfim. Aqui, elas estão numa ponte, né, estão como se estivesse em cima de uma ponte. Embaixo a gente tem o que seria um rio, um lago que parece que as águas estão agitadas, né, tá meio nervosa, né. E um céu que parece todo avermelhado, um céu como se estivesse em chamas, né? Pegando fogo, digamos assim. Ou seja, pessoal, todas essas características que eu falei dessa pintura, né? E que é a impressão de muita gente quando olha essa pintura no primeiro momento, elas são propositais, tá? Essas características, elas já representam, já trazem a ideia do que foi esse movimento expressionista, tá? E ela é feita dessa forma, digo, parece que ela tá borrada, né? Parece que ela tá, sei lá, pinchada, ela não traz um desenho todo certinho, como a gente tá acostumado a ver, justamente porque uma das ideias dela, ou desse movimento, era quebrar esse padrão, né? Era quebrar esse tradicionalismo, como eu falei agora há pouco, entre aspas, da perfeição da obra de arte, da beleza da obra de arte. O artista estava preocupado com isso. Ele queria fugir disso para mostrar que a obra de arte ela pode ser retratada de diferentes formas e ela está para servir a trazer vários significados, né? Ou vários ressignificados para quem está observando. Então, em termos estéticos, isso aqui é proposital. Essa forma de fazer é proposital. Para fugir desse padrão de beleza que durante séculos foi defendido, foi ditado nas obras de arte. E a outra característica é o conceito dela, é o porquê dela ser assim. Outro detalhe, pessoal, que eu quero abordar com vocês. Vocês terem uma ideia, essa pintura aqui, ela já influenciou, por exemplo, o filme chamado O Pânico, né? A pessoa aqui, ela está em pânico, né? Aquele filme lá de terror que foi feito várias versões dela, que tem aquela máscara lá da morte. Vocês voltarem lá naquela máscara, vocês vão conseguir fazer a relação com essa pintura aqui. Um outro filme também de terror chamado O Grito, né? Não tem como eu dizer que não tem também uma relação com essa obra daqui. Ou seja, minha gente, é uma pintura, é um movimento que vai surgir lá no comecinho do século XX, mas além dessas questões irônicas que a gente vê, por exemplo, nesses filmes que eu citei, tem essa questão mais profunda na própria temática do movimento expressionista, da ideia expressionista, que daqui a pouco a gente vai estar vendo isso em algumas outras obras de artistas brasileiros, tá? Pessoal, o expressionismo, então, ele vai surgir no começo do século XX, em 1904 e 1905, na Alemanha. Ele é a obra que mais, no caso essa obra aqui, né, O Grito, ela é a obra que mais representa, ou é a obra simbólica desse movimento de expressionismo, e não seria exagero falar que ela representa, é o símbolo, né, do movimento modernista,
O grupo, essa pintura ou esse movimento artístico, ele foi criado por um grupo chamado Die Brücke, que significa a ponte, né? Olha a ironia aqui, com a ponte. Essa pintura ela foi feita por Edvard Munch, né? E o Munch, como eu falei, dentro da estética expressionista, ele quis trazer esse medo, né? Esse pânico de uma sociedade que provavelmente estava atordoada com os supostos cenário da sociedade da época, né? Eu falei agora há pouco do contexto histórico, né, minha gente? Vocês pensem, uma Primeira Guerra Mundial, ela não ocorre do acaso, né? Vão ter vários outros conflitos menores até que um conflito maior aconteça, né? A Primeira Guerra Mundial foi o quê? Foi em 1914. A gente está vendo aí que essa pintura ela foi feita o movimento, né? Surgiu em 1904 e 1905. Essa pintura ela está dentro desse ano aí, tá? A gente sabe, por exemplo, que em 1920 e 1930 tivemos lá na Alemanha a ideia nazista de Hitler, né? Se vocês não viram, acredito que vocês irão ouvir falar muito sobre Hitler ou sobre o nazismo na Alemanha, trazendo um paralelo para a nossa atualidade, pessoal. O coronavírus, por exemplo, a gente está no pânico, né? Gritando com medo dele agora, né? Mas esse vírus, ele desde de novembro do ano passado, que ele vem matando pessoas na China, né? Que ele vem se espalhando pelo mundo. Só que aqui no Brasil, especificamente, a gente demorou, né, para imaginar que isso poderia acontecer. Como hoje, tem gente que duvida da gravidade desse vírus. Mas imagine o pânico que nós estamos vivendo diante dessa pandemia, né? E imagine os médicos que já no início sabiam, o pânico dos médicos, que já sabiam que esse vírus iria ganhar o mundo, né? Ou seja, eu poderia fácil fazer uma relação do pânico que a gente está vivendo hoje com o pânico que o Munch buscou representar nessa pintura na época que ela foi feita, tá? Então, assim, em termos... O que eu estou querendo dizer, pessoal, que esses movimentos, eles são modernistas e eles são contemporâneos porque a temática que eles abordaram, os assuntos que eles abordaram lá quando surgiram, no comecinho do século XX, são atuais até hoje, são constantes até hoje, né? E não são assuntos atuais, né? Começou lá e, vez ou outra, a gente tem uma obra, a gente tem uma pintura, a gente tem uma música, a gente tem uma peça de teatro, a gente tem um filme que se insere facilmente nesses conceitos abordados por esses movimentos. No caso do expressionismo, ele buscou abordar as questões, como eu falei, do medo, do pânico, das aflições humanas. Os artistas expressionistas não estavam preocupados em retratar a beleza, né, que tradicionalmente sempre foi representada no universo da arte. Por exemplo, essa pintura aqui do Munch, eu poderia, se fosse para ser uma obra bonita, né, entre aspas, a gente teria o quê? Teria uma ponte, né, pessoas sobre essa ponte, admirando um suposto lago calmo, né, de águas limpas, de águas claras, né, um céu brilhoso, né, um céu todo limpo, dependendo do horário. Ou seja, se fosse para ser uma obra, uma paisagem, a ideia dela, a estética, o modo de fazer ela seria totalmente diferente do que a gente está vendo aqui. Inclusive, já vi pessoas que olham essa obra diz logo, meu Deus, que bagaceira é essa, né? Porque realmente, no princípio, se você não tem a ideia e não tem nenhuma noção do que é essa obra ou do que ela buscou representar, você vai pensar que é um borrão, um monte de tinta manchada. E por isso que eu falei da importância de se conhecer o contexto histórico da obra, para poder fazer essa relação, para poder entender os símbolos, né, o que ela está representando. E por isso também que eu digo a importância de se conhecer o contexto histórico, de estar sempre atualizado de tudo que está acontecendo no mundo, para poder expandir esses conhecimentos para as diferentes áreas.
Uma pessoa mais sensível iria captar na hora que essa obra aí está tratando de alguma forma de medo, de desespero. Outros não, vai precisar realmente desse contexto para poder entender o seu real significado. Aí aqui eu tenho também, na verdade, essa tendência para traduzir em linhas e cores os sentimentos mais dramáticos do homem já vinha sendo realizado por Van Gogh. Pessoal, é o seguinte, como eu falei aqui, não tem uma preocupação estética de linha de contorno, tem uma preocupação conceitual e o modo de fazer, como eu falei, foge do tradicionalismo. Essa forma de pintar, na verdade, tem um artista, esse artista aqui, o Vincent Van Gogh, acho que vocês já ouviram falar. Ele, em um outro movimento anterior ao expressionismo, um movimento conhecido impressionismo, ele já pintava dessa forma, ele já trabalhava seus temas dessa forma, mas não trazia essa profundidade psicológica, essa preocupação temática como os expressionistas fizeram, tá? Por isso que o Van Gogh, ou o impressionismo, né, eu digo assim, por isso, eles, no sentido de talvez por isso, eles não entram nesse conceito de arte modernista, né? Como está o expressionismo, ou como o expressionismo ganhou essa visão toda. Mas o Van Gogh, por exemplo, ele tratou de aflições íntimas dele, né? De agonias particulares dele. O expressionismo, ele abre esse leque. A agonia, os medos, os pânicos que os artistas expressionistas vão abordar, ela vai se dar, ela tende a atender uma demanda maior da sociedade. Na próxima obra que eu mostrar para vocês, vocês vão entender melhor. Ela procurava, o expressionismo, né, ou as obras expressionistas, procurava através da cor e da deformação proposital da realidade, fazer com que os seres reais nos revelassem seu medo e seu mundo interior. Como eu disse, pessoal, essa pintura aqui, essa forma de fazer, ela é proposital, tá? Essa forma aparentemente borrada é uma forma também de crítica do conceito de arte ou do conceito de beleza na obra de arte, que sempre foi defendida ao longo da história do universo da arte. Quem nunca, por exemplo, se disse que não sabe pintar, não sabe desenhar, porque acha seu desenho feio, né? Eu ouço muito vocês dizerem assim: ah, professor, eu não quero não desenhar porque meu desenho é muito feio, eu não sei desenhar e tal. E um dos paradigmas, né, que os movimentos modernistas veio quebrar é justamente esse, né? Não tem essa de não saber desenhar. Todo mundo sabe desenhar, todo mundo sabe pintar, todo mundo sabe fazer obra de arte. Agora, cada um vai ter sua característica própria, vai ter a sua forma de fazer própria. Então essa forma aqui, ela é proposital, tá, pessoal? É uma crítica também à arte tradicionalista. Bom, como eu disse, isso aqui é um exemplo de pintura que traz esse conceito expressionista e dentro dessa visão mais geral, né? Ou seja, o Cândido Portinari é um artista modernista brasileiro. Ele se tornou conhecido justamente por essas temáticas, né? Que temática? A temática do trabalhador, a temática do homem camponês. Muitas vezes ele critica, né, a forma como esses trabalhadores eram tratados, ou são tratados, né, se quiser trazer para a atualidade. Ele foca muito essa questão nesse caso dessa pintura. Ele está mostrando aí a questão de como o trabalho, né, a exploração do trabalho, ou a falta de condição adequada de trabalho, ela influencia diretamente no nosso corpo, no corpo do trabalhador. Vejam, pessoal, esses personagens aqui, o pezão aqui no chão, né, os braços, essa desproporção, digamos assim, ela é proposital, né? Você imagina uma pessoa que trabalha no campo, trabalha lá na roça, como não é a mão dessas pessoas, né? A mão é calejada, né? A mão é cheia de calo, porque ela não tem ou não teve um treinamento, ou foi mostrada uma forma menos explorativa de executar aquele trabalho. Um exemplo dessa crítica, pessoal, é que ele coloca aqui no outro canto, ó, o patrão, né, o coronel lá, dando a ordem para os trabalhadores, e vejam, ele já está de bota, né, o corpo dele já é bem mais dentro do padrão, entre aspas,
da normalidade do que o dessas outras pessoas aqui, né? Do que desses outros trabalhadores. O nome dessa obra se chama O Café, tá, gente? Eu vou falar mais sobre Cândido Portinari, sobre seus trabalhos, quando a gente estiver falando nas nossas próximas aulas sobre o modernismo aqui no Brasil. Mas só para vocês terem uma ideia da dimensão do expressionismo. O Grito foi de 1904 a 1905. Aqui eu já estou falando de 1950, por aí, tá? O modernismo aqui no Brasil. Mas isso aí é outro assunto. Outra obra aqui, bem atual, né? Com a temática bem atual do Cândido Portinari, Os Retirantes, né, pessoal? Quantas pessoas até hoje não deixam suas terras, não deixam seus estados, às vezes seu país, em busca de condições melhores de vida, né? Em busca de condição melhor de sobrevivência, né? Então essa pintura retrata, aqui no caso, ele está falando do nordestino, né? do sertanejo, aquelas pessoas que, diante de um período de seca, saem terra fora procurando, saem mundo afora procurando outras terras, procurando uma forma mínima de viver. E essas pessoas geralmente não tem nada, é apenas com a roupa do couro e uma trouxinha de pano na cabeça. Algo super comum, infelizmente, até hoje na nossa atualidade. Isso é uma crítica também que o Cândido Portinari está trazendo para a sociedade, para os grandes, né, proprietários de terra, para os ricões da nossa sociedade, que pouco fazem, né, para minimizar essas desigualdades sociais. A gente viu recentemente aqueles refugiados, né, que estavam saindo dos seus países por conta de guerras, por conta de questões políticas e muitas vezes morrendo, tentando atravessar as fronteiras de um país para o outro, morrendo afogado, barco afundando, crianças morrendo. Por quê, pessoal? Lutando, né? Lutando pela sobrevivência, querendo oportunidade de uma nova vida, né? Uma oportunidade de poder trabalhar, uma oportunidade de viver, né? Então, aqui no Nordeste a gente fala dos retirantes, né? Aquelas pessoas lá a gente chamou de refugiados, mas que essa obra ela poderia facilmente ilustrar a situação daquelas pessoas, a situação dessas pessoas, né? Lá a gente viu pessoas querendo entrar nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Espanha e muitos países criando muro, né? Querendo fechar a fronteira para não deixar as pessoas entrarem. Enfim, pessoal, essa obra traz essa ideia, essa temática expressionista, tanto pelo conceito, né, a ideia que os expressionistas defendiam, quanto pela sua forma de fazer, que a gente fala pela estética, tá ok? Vamos lá. Para finalizar, pessoal, esse primeiro momento, eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade aqui, bem fácil, certo? O que é que vocês irão fazer, pessoal? Se a gente tivesse em sala, eu ia pedir para vocês apresentarem. Mas nessa condição que estamos, eu vou pedir para vocês criarem uma pintura ou um desenho, tá? Que retrate, que na visão de vocês tragam essa ideia expressionista, né? Que ela aborde alguma temática que vocês acham que elas se fundamentaria facilmente no expressionismo. Vou dar um exemplo. Pronto, essa questão agora dos retirantes que eu mostrei agora, eu poderia falar da questão do bullying, né? Que ela traz consequências psicológicas e é um tema que pode atingir a qualquer pessoa, né? A questão a própria pandemia, agora o que a gente está vivendo, o medo das pessoas é uma questão que se adequa a essa ideia expressionista. Deixa eu ver o que um outro tema, o desmatamento, né? A desigualdade social, enfim. Vocês vão pegar algum desses temas, né? Ou um tema que vocês acham que poderia, uma temática social que se enquadre na ideia expressionista, e irão elaborar uma pintura que reflita, né? Que ilustre essa temática que vocês escolheram e depois fala sobre ela. Ah, professor, eu não quero fazer a pintura, eu posso fazer uma música? Nesse caso aqui, pessoal, o que eu coloquei a música não é para vocês criarem uma música. Claro, se quiserem criar, fique à vontade. Mas a ideia é que vocês pesquise alguma música que você acha que, pelo desenvolvimento da música, pela letra da música, vocês acham que ela está ali trazendo um tema, ela está falando de um assunto relevante, de um assunto que merece
uma reflexão da sociedade, ela está fazendo de alguma forma uma denúncia social. Então quem quer trabalhar com a música, pega a letra da música, faz a análise dela, escreve e manda para mim, tá certo? Professor, eu não quero fazer música, eu não quero fazer pintura, eu quero fazer um poema. Pode, tranquilamente. Pensa, né? Pensa aí, pensa num assunto, numa questão e desenvolve o poema de vocês, certo, pessoal? Escolhe uma dessas 3 formas de expressão artística e manda para mim. Pessoal, detalhe, eu estou trabalhando com as artes visuais, né? Pelas coisas que eu mostrei para você, por conta da nossa condição. Mas eu poderia estar falando sobre a música expressionista, sobre a dança expressionista, o cinema expressionista. Ou seja, pessoal, esses movimentos, eles ganharam dimensões nas diferentes linguagens artísticas. Inclusive, em literatura, o professor ou a professora de vocês vão abordar também sobre essas temáticas. Claro que pela visão da literatura. Inclusive, vai ter movimentos, alguns desses movimentos, eles começaram primeiro na literatura e depois foi que ele foi se expandindo para as outras formas de arte ou para as outras linguagens artísticas, tá, pessoal? Lembrando, minha gente, linguagens artísticas é uma coisa, movimentos artísticos são outros, tá? Expressionismo, cubismo, surrealismo são movimentos, foram acontecimentos nesse universo da arte. Linguagens artísticas são teatro, a dança, a música, o cinema. Isso são linguagens que a gente fala no campo da arte. Se fosse para ser uma questão de Enem, ou uma questão de vestibular, ou de um concurso, por exemplo, quem elaborar a prova poderia colocar lá uma pintura, por exemplo, como a dos retirantes, que eu coloquei aqui, e perguntar para vocês que, pela forma da pintura, né, qual era a temática que o artista estava falando, ou então perguntar a qual movimento artístico aquela obra poderia ser relacionada, né? Ou seja, pessoal, nesses movimentos, a ideia de se ter o contexto, de entender o contexto pelo qual a obra foi criada, é muito importante. Ora para responder, para conhecer a obra, ou ora, por meio da obra, eu saber o que estava acontecendo no mundo, que basicamente foi essa a dinâmica, as propostas, né, desse movimento. Bom, vou encerrar por aqui. Aqui foi só algumas referências que eu busquei para terminar, para fazer essa videoaula para vocês. E a gente se fala. Até a próxima, pessoal. Tchau.